Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. Vamos nos aconchegando aqui para começar mais um encontro para a gente, de uma certa forma, darmos continuidade ao que vínhamos abordando desde os últimos encontros, né? E para a gente conseguir perceber para onde que a gente vai, né? Que caminho é esse, né? E quando a gente está olhando o universo da formação das cidades, a história das cidades, a gente, de vez em quando, pode se esquecer de meandros muito importantes, que é o processo conflituoso, o processo difícil de manter a cidade funcionando. Na atual conjuntura, no que a gente chama de pós-modernidade, na nossa contemporaneidade, nos tempos atuais, você não tem que fazer muita coisa para a cidade. Você muito provavelmente desempenha uma função na sociedade, você vai ter um trabalho e vai contar com a possibilidade de que alguém faça as coisas para você. E eu falo isso no âmbito de cuidar da cidade. Quem é que vai fazer o asfalto? Não é você. Quem é que vai colocar o esgoto? Não é você. Quem é que vai tapar o buraco? Não é você. Quem é que vai permitir que a casa seja construída e quem é que não vai deixar que a casa desse jeito seja construída? Não é você. Enfim, a gente consegue perceber que a gente cede o poder da governança para outras pessoas, para que tenhamos liberdade e tempo para executar as nossas próprias tarefas. Nem sempre foi assim, né, pessoal? O que a gente está descrevendo aqui agora é o conceito por detrás daquilo que a gente chama de representação democrática, que é o governo, o Estado, a prefeitura, né, a presidência ali. É o nosso voto, é o processo de votar, de escolher alguém para nos representar. Por quê? Porque você não vai estar lá. Então tem alguém que está no seu nome, né? Está falando por você. Teoricamente, a gente consegue entender que a figura que governa, ela teve uma alternância da sua conceitualização. O mecanismo para chegar ao poder é que acaba sendo legitimado pela população. Por quê? Porque antes a gente não tinha processo eleitoral, o povo não decidia quem é que governava, né? O povo nascia e de repente você cresce no mundo onde te dizem que ali aquela terra não é sua, a terra tem um dono e esse dono é chamado de rei. Então a mudança de uma monarquia para a república, ela representa um processo que começa na Idade Moderna, né? No fim da Idade Média. A gente tem isso num caso muito emblemático na França, né? Revolução Francesa e a deposição da monarquia de Luís XVI, mas a gente não está nessa época, né? A gente está num passado da Mesopotâmia muito antigo. Então, o que a gente está falando? A gente está falando que se existe a cidade, existe alguém que governa. Agora, será que o modelo de governança da cidade da Mesopotâmia é parecido com o nosso hoje em dia? É isso que você tem que se perguntar, né? Porque dessa forma você não estuda a história decorando, você analisa tendo como mediação, como comparação o seu tempo presente. Porque se você consegue perceber que no passado não tinha um modelo de governança como o nosso, então como é que é o do passado, né? Quem sabe, assim, estudando o passado, você também entende melhor o presente. E assim é que a gente dá início à nossa aula de hoje, na cidade de Uruk, aonde havia um rei, e eu falei para vocês que na Mesopotâmia o rei era chamado de Lugal, então tinha um Lugal chamado Gilgamesh, ou Gilgamesh. A história que a gente vai acabar abordando aqui nesse encontro
diz respeito a dois processos distintos que a história da arte precisa se antenar, precisa ficar ligada, né? O primeiro é que, muito provavelmente, Gilgamesh existiu. Então, a história ela é uma manifestação de um relato para deixar na memória daquela população a existência de um rei talvez muito importante para aquele período. Mas quando a história é escrita, a gente já tem muitos séculos de distância de quando, de fato, Gilgamesh existiu. Então, como é que essa história sobreviveu? Como que, né, a memória da população sobreviveu para esperar séculos para então escrever a história em tábuas de argila, com escrita cuneiforme? A explicação que a gente dá é a existência da tradição oral. É exatamente o que vocês estão ouvindo aqui agora. Eu estou falando, vocês estão ouvindo, e a gente consegue passar uma mensagem, e é na capacidade de você entender o que eu estou falando e falar isso com outras pessoas também, é justamente o processo de perpetuação da memória através da oralidade. A parte escrita é interessante como registro histórico de escrita cuneiforme, uma das vertentes artísticas interessantes. Porque se a gente entende parte da nossa sociedade hoje utilizando um termo storytelling, para você embasar com histórias e tornar mais atrativo uma aula, por exemplo, a gente tem isso lá na Mesopotâmia como uma das primeiras tradições culturais, artísticas da expressão e da representação, e é por isso que a gente estuda ela, né? Gilgamesh, portanto, nasce, cresce em Uruk, e quando se torna Lugal, de fato, ele é completamente diferente de toda a população. A começar, ele tem 3 metros de altura. Muito veloz, ninguém é páreo em uma corrida. Muito forte, faz o que nenhum homem faz, carrega um peso que nenhum homem carrega. Então, ele tem todos os atributos naturais, que parecem naturais, né, que nasceram com ele, para que ele se torne rei. O rei não pode ser semelhante. E é justamente a assimetria, o processo de diferença, eu perante a um rei, que eu entendo por que ele governa e eu não. Como se não bastasse todos os atributos físicos, toda a virtuose, toda a virtude de Gilgamesh, ele é filho de uma deusa, filho de um Lugal, então ele também tem uma legitimação política e religiosa. Ser filho de uma divindade não é para qualquer um, não é? Enquanto os nossos pais são humanos, e nós percebemos isso, quem é filho de uma divindade possui também algum grau de perfeição perante a imperfeição de ser humano. E Gilgamesh tem consciência disso. Um governante que tem consciência que o seu poder é legitimado pela sociedade, né, que a sociedade aceita o seu controle, e que tem uma consciência, às vezes, muito perversa de que não há nada e nem ninguém que possa o tirar do poder, por que essa pessoa vai deixar o poder para lá? Por que vai convidar outra pessoa para governar junto? Por que simplesmente ela não manda e desmanda? Por que ela não usa, por exemplo, quando é contrariado, uma força bruta? E eu estou fazendo essas indagações, né, justamente para você perceber o que Gilgamesh vai fazer. Qualquer pessoa que o desrespeitar vai ser morto. Ele vai impor as suas próprias leis. Não vai ouvir a população, vai fazer o que quiser. Por exemplo, estou na rua,
Olhei para Gilgamesh, ele não gostou de mim, muito provavelmente eu vou ser massacrado em praça pública, eu vou ser assassinado. Se uma mulher passa e ele a deseja, ele irá possuí-la, não tem o que fazer. E assim, é claro, estamos falando de um exemplo clássico de um tirano. Tirano é aquele governador, é aquele prefeito, é aquele presidente, é aquele rei que vai ter um controle absoluto e perverso, né? Não vai ouvir a população. Esse vai ser um dos motivos pelo qual na Grécia as pessoas irão pensar numa possibilidade de governança diferente. Então, contra o tirano nasce a proposta da democracia. Mas não temos democracia na Mesopotâmia na história de Gilgamesh. A população não tem o que fazer. E sem o que fazer, a população vai rezar. Reza muito para que os deuses atendam às preces, porque afinal de contas há um equilíbrio na natureza, né? Que Gilgamesh está colocando à prova. Esse desequilíbrio é a melhor justificativa para as divindades fazerem uma reunião e pensarem, é verdade, alguma coisa deu errado, deu merda ali, né? Gilgamesh está fazendo uma coisa que não era para fazer, porque a priori era para governar de boa, né? Mas não está sendo de boa. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma equilibrada, se o peso está caindo para esse lado, vamos colocar uma outra coisa de mesmo peso do outro lado, que aí a gente equilibra essas forças aí, e assim surge na história um duplo, quase como se fosse um ser gêmeo de Gilgamesh, né? O seu extremo oposto. Agora olha que interessante, a história vai apresentar esse personagem, que se chama Enkidu, no formato de um animal. Então, a história está falando sobre o processo civilizatório, né? A gente está falando sobre as cidades, estamos estudando história das cidades, história da arte aqui. Então, a primeira história, o primeiro registro histórico da humanidade, que é a epopeia de Gilgamesh, tem por objetivo abordar as relações humanas da civilização. Então, ao contrário do ser humano civilizado, existe o ser humano não civilizado. Então, temos como exemplo de civilização Gilgamesh, e temos como exemplo de natureza, ser humano natural, Enkidu. A priori, os dois deveriam, né, equilibrar essas forças. E aí o que acontece? Quando o Enkidu anda no meio dos outros animais, é claro, os animais irão vê-lo como alguém equilibrado no meio do ecossistema. A crítica mais interessante que a gente pode pegar da epopeia de Gilgamesh é uma crítica sobre a que custo, né? Que custo a gente tem que pagar, que preço a gente tem que pagar pelo nosso processo civilizatório. O que é esse troço de cidade? O que é isso que a gente criou que está trazendo muito terror, muito desgosto e ninguém está gostando tanto assim? Porque era para ser legal e a cidade parece que não é, né? Só é legal para o lugar. Piadinha de professor aqui para você, né, ter vergonha alheia. Então, quando a natureza gosta de Enkidu, a primeira coisa que o Gilgamesh está sabendo que Enkidu está no planeta Terra faz é pensar, vamos civilizar ele. Porque se a gente civilizar esse bicho, esse ser humano bicho, a natureza, os animais não vão gostar dele. E o mais interessante é que ele é incapaz do processo civilizatório, não é o homem masculino que vai ter a capacidade de civilizar um homem masculino, né? Parece que o masculino aqui nessa história está muito restrito a confrontos, brigas, batalhas. O que Gilgamesh vai fazer? Ele vai pegar uma das suas concubinas, uma das suas esposas, que muito provavelmente nunca quis ser esposa, né? Foi tomada à força, e vai falar assim, ó, vai lá você vai se encarregar de educar esse bicho, esse Enkidu, transforma ele em homem. O legal da história é perceber qual é a função da mulher nessa história aqui, né? Porque o processo educacional civilizatório será ministrado através do sexo.
É o ato sexual que vai retirar o ser humano de uma condição animal para uma condição civilizada. E é muito doido, porque a percepção de Gilgamesh é que, uma vez que aquele homem animal faça sexo com a mulher, ele vai ficar impuro perante a natureza. E dessa forma os animais não vão gostar. É muito peculiar a forma, né? É muito difícil as pessoas no senso comum acabarem percebendo o posicionamento da narrativa, né? A mulher é colocada ali como algo não positivo. E isso perpetuado em outras manifestações, em outras tradições, em outras histórias, vai fazer, por exemplo, com que a mulher roube um fruto, aonde vai ter uma cobra, o pessoal vai ser expulso de um lugar muito maneiro, né? Então, essa culpa, né, essa carga de algo que é tentador, que tem a tentação e isso não é natural, já é muito propício dessa mesma galera, porque as histórias têm uma mesma originalidade, né? Uma mesma geografia. Essas duas histórias que eu acabei abordando aqui, uma mais direta que é o Gilgamesh e essa indireta, né, de Adão e Eva, acaba tendo como a Mesopotâmia o mesmo lugar comum. Só que Enkidu, a partir do momento que for civilizado, não vai tretar com os animais. Os animais vão gostar de Enkidu. E a concubina de Gilgamesh também. Ele vai ser educado, ele vai ser gentil, né? Ele não vai ser hétero topzera. Ele consegue, de fato, ser homem agora, falar a língua dos homens, se vestir, ele consegue comer as comidas conforme os preparos humanos, e mesmo assim ele entra em sinergia com a natureza e vai despertar a fúria de Gilgamesh. Aí sim a gente tem a relação do confronto, tá? O confronto sempre no caso com a diferença. Então pensa, processos de dominação. Eu sou dominante, encontro uma cultura diferente, a tendência é brigar. Aquela cultura não vai aceitar o meu processo de dominação e eu não vou aceitar não ser do jeito que eu sou. Se eu sou do jeito que eu sou e sou mais forte, eu mando, taco a porrada, meto a porrada, pronto, mato e tudo mais e acabo dominando. A história vem emular, vem simular o mesmo processo, né? Só que eles têm forças iguais, eles não se anulam, né? Ele não consegue matar Enkidu, e nem Enkidu consegue matar Gilgamesh. Eles brigam por 7 dias e 7 noites. E o mais interessante é que ambos passam a se admirar, porque não há na natureza nenhum ser vivo que tenha tanta similaridade, que seja tão parecido, que tenha tanta semelhança como os dois, né? Os dois se identificam. Eu me identifico em você, porque você se parece muito comigo. Então eu começo a gostar de você, né? A história na Mesopotâmia não é permeada pela moral cristã, então ela pode ser até um tanto complicada da gente perceber as nuances, né, ou a forma do afeto, porque o afeto entre Gilgamesh e Enkidu será também um afeto amoroso, né, e sexual. Eles virarão agora um par, não um casal no estrito senso como a gente pensa, né, dentro da nossa contemporaneidade, mas um casal de fato de forças, né, que somam forças para um objetivo em comum. E tá tudo bem. E olha, não vão exercer nenhum pecado. Tá tudo tranquilo. Se ficassem de boa os dois, ninguém ia fazer nada. Só que o que acontece? Não vão ficar de boa. Gilgamesh, com toda a sua petulância, a sua arrogância, acabará convencendo Enkidu de participar aqui com ele de alguns desafios, né? O primeiro desafio é tentar achar algum ser no planeta Terra que tenha força suficiente ou que seja páreo em batalha para os dois, porque agora são dois, né? Agora duplicou a dificuldade. Eles ouvem falar de uma criatura que protege as árvores da floresta, que se chama Umbaba.
E os dois vão para lá. Começam a brigar com esse ser, né? E o ser está avisando para eles, me deixa em paz, o que vocês estão fazendo aqui? Não é para vocês estarem aqui não, volta para casa. A minha função é aqui, eu tenho uma função, eu estou no planeta Terra, eu estou existindo na natureza para proteger. Eu posso ter essa cara esquisita, esse jeito feio, mas eu sou diferente, mas eu não sou malvado não, né? E no leito de morte, um babá já morrendo, né, depois que tomou os golpes, ele fala assim, um de vocês também vai morrer, porque é o equilíbrio da natureza. Vocês tiram de mim, a natureza tira de vocês. E os dois ficam rindo, né, zoando da cara de um babá que está morrendo, volta para Uruk, tira onda com todo mundo, e é isso que acontece. As divindades, quando começam a notar a não existência mais de um babá, cadê a floresta que não está sendo protegida mais? Começou o desmatamento na floresta, não dá. A gente colocou um monstro para afugentar, não tem mais o monstro, o pessoal está passando rodo, né? Abriu a porteira aí. Então, o que a história acaba nos dizendo, né? Que tudo vai ter um equilíbrio dentro das mitologias. Num certo momento na história, tenderá a parecer que não, mas no final, o final da história acabará apresentando algo coeso, uma coerência. E essa coerência, essa simetria entre o ritmo da história, a gente vai ter tanto na escrita, como no teatro, como na tradição oral, como depois no cinema, na animação, na história em quadrinho, faz parte do processo das narrativas e, de uma certa forma, tem a sua própria natureza, o seu próprio cosmo, o seu próprio equilíbrio aí, né? Os deuses pedem para que Ishtar, a deusa da beleza, a rainha do céu e da terra, desça para encontrar com Gilgamesh e, com a sua beleza, possa despertar uma tentação nele, né? Porque quem sabe, se Gilgamesh ficar apaixonado por Ishtar, essa treta toda, essa bagunça toda que está acontecendo acaba, né? E quando Ishtar chega, com todos os seus dotes e beleza e tudo mais, as suas poções, a magia e tudo mais, para encantar o coração de Gilgamesh, o Gilgamesh fala assim, moça, olha só, eu já estou sabendo quem é você, tá? A galera aqui do planeta Terra já está falando em você há um tempo, porque muita gente que ficou apaixonada por você se ferrou aí depois. Você é aquele tipo de pessoa que vai conquistar pelo prazer da conquista. A pessoa fica apaixonada. Quando você tem noção de que a pessoa está apaixonada, você sai fora, né? Porque você já conquistou o seu troféu. E aqui você não vai ganhar troféu nenhum, não. Você sabe por quê? Porque eu já não preciso de mais nada no planeta Terra. Eu tenho a minha contraparte. Eu estou completo. Está ótimo, né? Está tudo acontecendo. Não tenho necessidades, não tenho desejos aqui. Para mim está tudo de boa. A deusa Ishtar fica tão incomodada, que ela vai nas alturas, vai falar com o pai dela, que é Anu, o pai do céu, e vai falar assim, não rolou, não deu certo. Aí o pai, mas como não deu certo? Porque você nasceu para fazer isso, é para dar certo, né? Então o desequilíbrio, a desarmonia aqui está chegando no seu clímax. Ishtar vai ter que descer ao submundo para encontrar com a sua irmã e, de uma certa forma, ficar despojada de todo o seu ego para realmente entender a solução. E a solução é: vamos liberar as almas dos mortos. Ninguém morre mais. A gente vai fazer com que os mortos voltem. E aí, moçada, a história entra num ponto interessante, porque surge aí um personagem que é a própria morte. A morte vai fazer parte dessa história, né? Então, olha o grau de desequilíbrio. A tendência normal da natureza é todo mundo viver e todo mundo morrer. Se de repente ninguém morre mais e os mortos voltam, tá tudo errado. Então
o desequilíbrio é iminente, né? A gente tem que fazer alguma coisa para restabelecer essa harmonia. E Anu, pai do céu, quando vê essa possibilidade que as irmãs se juntam para fazer alguma coisa acontecer, ele intercede, né? Aí ele intercede e vai mandar o touro celeste. A constelação de touro, essa aí mesmo aí que você está pensando, né? O touro dos céus. Desce o touro, porque o touro era a alegoria, era a representação das pestes. Então, quando o touro desce, ele desce com trovões, desce com maremoto, com tempestade de areia, inundações, dilúvios, doenças, gafanhotos, todas essas coisas ali, né? Enkidu e Gilgamesh formam uma dupla dinâmica, uma dupla perfeita. Então, nem o touro dos céus é capaz. E aí eles caem na porrada com o touro, matam o touro, arrancam uma das patas do touro e jogam, né, aos pés de Ishtar, que estava vendo tudo isso de cima do muro da cidade de Uruk. Gente, quando chega nesse ponto, não há mais nada a fazer. A única forma de deter os dois é justamente com a morte. E aí, Enkidu vai morrer. Enkidu dorme, sonha que vai morrer, né, e chega para Gilgamesh e fala que vai morrer. E de fato é muito interessante isso na história, porque é tão poético, né, que de uma certa forma a gente não vai ver uma dor e tristeza ali, de um choro, de alguém morrendo nos braços, mas ele vai atravessar um portal onde tem uma sombra, de onde Enkidu nunca mais vai voltar. Quando a gente está nesse momento da história, Gilgamesh vai tentar de todas as formas achar uma solução para não morrer, para viver para sempre. Porque aonde está o seu ego, aonde está a sua petulância agora? Se nada no planeta Terra era suficiente para deter sua força, sua beleza, sua majestade, sua virtude, apenas a morte é capaz de tirar tudo dele. Ele não consegue enfrentar a morte. Ele vê a morte em Enkidu e percebe a iminência da própria morte. Então, o conflito ético aqui, né, o ensinamento ético dessa história é muito interessante. É muito interessante, porque veja, mesmo o maior de todos os tiranos pode morrer. E é justamente a percepção que a morte é um dos fatores preponderantes é que vai criar na cabeça da população um processo de insurreição e de revolução, muito provavelmente causando a morte daquele que governa e colocando outra pessoa como representante de um governo, né? Um outro rei, alguma outra coisa assim. Gilgamesh vai tentar de todas as formas conseguir a vida eterna, não vai conseguir essa vida eterna, né? A gente vai ter algumas representações interessantes, a gente vai conhecer uma espécie de Noé, que salvou os animais, as pessoas, né, e foi assim, se congratulado com a vida eterna, mas ele mesmo diz para Gilgamesh que somente as divindades podem fazer isso. E Gilgamesh não fez nada para que as divindades pensassem na possibilidade de querer ele vivo. Aliás, pelo contrário, ele só fez merda, né? Quando Gilgamesh volta, ele já volta com uma outra percepção da governança. Então, a história mostra, talvez, um ponto de reflexão em como que um governante deve governar. Porque se ele age com uma forma autoritária, a população pode não gostar e aí a gente entra em grandes conflitos. Se ele governa de uma forma onde ele consegue preservar os seus privilégios e a população aceita, gosta e não tem reclamações do seu governo, a perpetuação, né, a morte do governo não tenderá a acontecer. Então existe um prolongamento, uma eternização da governança. Então é uma alegoria, a história é de mentirinha, né? A história está contando um faz de conta. A morte de Gilgamesh, ela é simbólica, ela é a morte da governança, o que nenhum rei quer que aconteça com seu reinado, não quer que ele morra, tá? Então eu acho interessante a gente perceber isso,
porque a partir dessa história a gente começa a ter várias lições, vários pensamentos, né? E outras histórias, outras narrativas usarão a narrativa de Gilgamesh como pano de fundo para estabelecer outras versões, outras histórias, né? Isso é até interessante a gente conseguir perceber quando as histórias elas têm como personagem outros seres humanos, mesmo que endeusificados, mesmo que divinos, são seres humanos, ainda que de certa forma diferente de nós, são muito parecidos com, né, com a nossa imagem e semelhança. Agora, e quando essas histórias falam exclusivamente das divindades? Não vai ser tão diferente assim. Os conflitos humanos vão ser transportados, vão ser transferidos para entidades, seja da natureza, né? Então são divindades naturais da natureza, ou divindades que tenham formas humanas, que é o que a gente chama de antropo-humano, morfos, forma humana, antropomorfos, né? Então, vamos entender aqui para a gente ir para o final dessa aula e a gente encerrar essa parte da Mesopotâmia, aqui com a mitologia da Mesopotâmia, vamos entender algumas coisas interessantes e, por exemplo, as relações de conflito, como que as relações de conflito elas não desaparecem, elas são empregadas de formas distintas conforme a narrativa necessita, né? Então, a tradição oral é o processo educacional. Pessoas mais velhas contam histórias para pessoas mais novas para que elas aprendam com as histórias um jeito de agir. Seja certo, seja errado, a gente não vai, né, criticar certo ou errado com o olhar de hoje, porque a gente está falando de uma cultura de milhares de anos atrás. A gente também não consegue entender culturalmente como eles eram para entender o que é certo e o que é errado, mas a gente pode deduzir um pouquinho pelas histórias, né? Praticamente em todas as culturas da antiguidade, existe um personagem que precede o universo, né? Que é o caos. O caos, dentro da Mesopotâmia, é visto como a força da água salgada, tá? Do mar ali, tá? Não só a água salgada, é claro que a água doce também, mas a ferocidade ali é justamente da água do mar. O nome dessa entidade é Tiamat e é feminina, tá? O feminino necessita de uma contraparte masculina para existir e principalmente para gerar novas vidas. Então, o mar vai encontrar com a profundeza, que é Abzu. Tá? Outras versões falam da relação da água doce com a água cinza e salgada, tá bom? Ok. Então, esses dois darão à luz a outros dois seres, Lahamu, as estrelas, e Larmu, o zodíaco, que é justamente esse mapa do céu, a organização das estrelas. As estrelas soltas, né, e a organização dessas estrelas. As estrelas, é essa relação, né, Larmu e Lahamu, que vão dar à luz a outros dois seres. Olha só que legal, né? Dois geram dois, que geram dois, que gerará um. Então, Tiamat, a água do mar, casa com a profundeza e dá à luz as estrelas e a organização das estrelas, né? Esses dois vão dar à luz ao céu e à terra, que é Kishar, que é a terra, e Anshar, que é o céu, ou Anshur, tá? Kishar e Anshar já nascem se amando, eles gostam muito um do outro. Diferentemente dos seus pais ali e dos seus avós, eles não se desgrudam.
E aí o que acontece? Eles geram, nesse amor, aí eles vão gerar dois seres assim também, mas que mais para frente vai ser configurado apenas em um, tá? Anu, o pai do céu. Vai ter Urash, que é a mãe dos deuses, tá? Então, Anu é o pai dos deuses e Urash, ou Antu, vai ser a mãe dos deuses. Anu, Antu, tá? Os dois ali. Mas mais para frente, outras culturas, né, como a Síria, Babilônia, vão descartar Antu e vão ficar só com o pai. Não haverá mais a necessidade de uma mulher para gerar. O próprio pai do céu vai ser responsável, né? E esses dois, né, então vamos assim partir do princípio que são dois aí, um homem e uma mulher, né, um macho e uma fêmea, eles não têm espaço, por quê? Porque eles estão imprensados entre o céu e a terra. Aí Anu e Urash, né, Anu e Antu, vão dar a luz ao Senhor dos Ventos, que é Enlil. E justamente Enlil vai ser aquilo que vai separar Kishar de Anshar, que vai separar o céu e a terra. É o vento, é o ar que vai levar o céu lá para cima e vai deixar a terra aqui embaixo. Olha, gente, eu vou te falar que os dois ficaram com muita saudade. Anshar nunca mais conseguiu encontrar Kishar, o céu nunca mais encontrou a terra. E de tanto tempo que eles não se veem, de tanta tristeza, de tanta saudade, de vez em quando Anshar chora. E é essa a explicação que os mesopotâmios vão ter para a chuva, né? Por que a chuva cai do céu? Por que cai água do céu? É porque o céu está com saudade da terra, né? Então, Enlil vai se casar com Ninlil, que é a Senhora dos Ventos. Então, é o Senhor dos Ventos com a Senhora dos Ventos. Isso é muito interessante para a gente conseguir perceber a lógica da Mesopotâmia, né? Como a relação dos pares não, né? Ou seja, não necessita um par complementar oposto, né? É similar. Então, o Senhor dos Ventos casa com a Senhora dos Ventos. O Senhor da Terra casa com a Senhora da Terra, né? Enfim, né? Tipo, por aí vai. O Senhor da Terra, então, é Enki. Só que a gente vai entender a terra que a gente pisa e a água também, porque a água está sobre a terra. Para uma população que está falando muito sobre rios e o mar, Enki vai ser, então, a figura muito importante, tá? E a gente vai ter uma disputa entre esses dois irmãos. Tá? A gente vai ter vários outros deuses, né? Então a gente vai ter Ninurta, a gente vai ter Nergal, a gente vai ter Sin, a gente vai ter a própria Ishtar, que eu falei, Shamash, Adad, Erixgal, enfim, vários outros deuses que a nossa aula, infelizmente, não vai ter a capacidade de contemplar, mas eu acho que para vocês fica essa imagem bem, né, bem interessante, aí dessa árvore genealógica com vários deuses ali, e cada um tem uma história muito, muito interessante, tá? O mais assim legal é a gente conseguir perceber por que o vento vai brigar com a terra, por que Enlil vai se brigar com Enki. E o motivo dessa briga é justamente o ser humano, Adapa, tá? O ser humano modelado pelo barro ali. Então, é justamente na Mesopotâmia, justamente na civilização que domina o barro, né, que usa o barro para fazer tijolo, para fazer arquitetura, usa o barro para fazer vaso ali, que vai pensar que se nós, seres humanos, a gente cria as coisas modelando o barro, as divindades também usarão o barro para modelar tudo, inclusive nós que nascemos. Então, essa relação, essa explicação do ser humano que vem do barro ali, a gente encontra em outras civilizações, mas a nossa origem, que a gente vai acabar encontrando nos relatos religiosos, por exemplo, da Bíblia,
tem a sua origem, mais uma manifestação que a gente consegue comprovar, que a gente consegue demonstrar que tem a sua origem na Mesopotâmia, tá? É claro, essa relação de briga entre os irmãos não vai dar certo, né? Não vai dar bom, vai dar muito ruim ali. E é uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, porque logo logo no Egito, quando a gente começar a estudar também as divindades do Egito, a gente vai ver uma briga entre irmãos também. E aliás, a briga entre irmãos vai ser um motivo, vai ser um mote, vai ser uma das histórias que a humanidade sempre vai contar. Mais para frente a gente vai pensar um pouquinho por que isso existe, o que de fato faz com que haja briga entre irmãos, quais são esses interesses ali, né? O que o poder pode causar, o que não, o que a mulher pode causar ali no meio, né? Estritamente estamos falando sobre homens, né? Sobre masculinidade aqui agora. Em outros momentos, é claro, a gente vai falar sobre irmãs, mas não é o momento agora. Eu só queria chamar a atenção, né, da briga entre Enki e Enlil, e mais para frente a gente vai ver da briga entre Set e Osíris. Mas isso fica para um próximo encontro. Eu vou encerrar esse encontro aqui, tá bom? E vamos fazer um intervalo. Depois do intervalo, a gente vai dar uma arrematada nessas histórias. A gente vai entender um pouquinho sobre a representação, por que o touro é importante para essa civilização, tá? Por que a cobra, por que o besouro, e como que a transmissão cultural, como que a transmissão das informações através dos povos, através do comércio, através das rotas de migração, vão fazer com que outras culturas acabem absorvendo coisas muito semelhantes. E esse é o nosso ponto, aonde começaremos a história da arte, da arquitetura e das cidades do Egito, tá bom? Então é isso, muito obrigado, até daqui a pouco, até o próximo encontro. Valeu!